Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vasco é Destaque. Muito prazer, eu sou o Rafael Júnior. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, dê o seu like ou dislike, avalie o nosso conteúdo e comente os nossos assuntos. Galera, presta muita atenção hoje, porque o Vasco nos surpreende a cada dia que passa. Cada dia que passa uma evolução negativa acontece dentro do Vasco da Gama. Hoje, na parte da tarde, chegou ao nosso conhecimento que o Vasco teria contratado um jogador do nome Michel, que veio do Grêmio. Jogador que vem lesionado há muito tempo e não estava sendo aproveitado desde a era Renato Gaúcho. E daqui a pouco nós vamos falar sobre esse jogador. Mas saiu burburinhos aí da prisão de Jorge Salgado. É lamentável falar dessa atitude que o Vasco vem passar mais uma vez na frente da imprensa, para nós torcedores. Como funciona esse diálogo Vasco e funcionários, tantos os que estão fora da listagem de funcionários ativos e os não ativos. E o Vasco não tem aí uma assessoria que pode cuidar desses detalhes para que não possa vazar burburinhos ou até verdades, que eu acredito que foi verdade, essa acionação da Justiça do MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, sobre essa situação do Vasco. Infelizmente é lamentável a gente voltar a tocar nesse assunto, um assunto delicado, na qual a gente fala aqui sempre que deveria ter respeito dos ambos os lados. O Vasco está tomando, ou melhor, essa diretoria vascaína está tomando uma direção que não condiz com a realidade do Vasco. E, infelizmente, é de entristecer. E nas bacias das almas, depois daquele banho de água fria, na contratação do jogador Daniel Amorim, que todos imaginavam aí que o Vasco pegaria um jogador quase no nível aí de um futebol parecido ou próximo ao Tales, um jogador de expressão para o ataque, que realmente fosse sombra para o Germancano, na ausência do Germancano. Mas tudo bem. Hoje o Michel foi apresentado, daqui a pouco vamos falar desse jogador. E é sinais que o Vasco não está bem administrado. O Vasco que vem aí, depois da venda do Tales, como eu posso dizer assim, numa avalanche de problemas, anunciando jogadores que não condiz com a realidade, não deixando a torcida satisfeita. Agora essa situação aí, que o Jorge Salgado pode ser preso a qualquer momento pela sua conduta, desrespeitando uma petição da Justiça, né? Uma coisa muito séria que mancha o Vasco da Gama mais uma vez. Isso aí tem que ser retratado, teria que ter uma assessoria para poder cuidar dos detalhes. Tem advogados vascaínos que deveriam tomar frente dessas coisas. Tudo bem, o meu lado humano diz uma coisa, que eu vou até botar aqui minha opinião. Eu queria a opinião de vocês sobre essa atitude do Jorge Salgado. É o seguinte, pessoal. Ele deve estar fazendo isso aí porque ele tem algo a mais, alguma carta na manga, para ele preferir pagar 100 mil reais de multa e não deixar esses trabalhadores retornar suas atividades. Ele tem alguma carta na manga. Ele deve ter algum aporte financeiro entrando, algum empréstimo já aprovado. Ele deve ter dinheiro para poder sacramentar esse impasse, entendeu? Entre funcionário e o Vasco da Gama. Mas mesmo assim, sua atitude, Jorge Salgado, foi muito feia, não condiz com a realidade do Vasco da Gama. E outra coisa, vem aí, venda de Evander, que está lá no futebol, se não me engano, da Turquia. Tem a venda também do Felipe Coutinho. Tem a venda do Marrone. Esses jogadores
são ativos direto do Vasco e vão render dinheiro aos cofres. Se não me engano, o Marrone sendo vendido, entra um dinheiro aí pro Vasco. Não me lembro muito bem qual a quantia, né? Mas eu acredito que entra aí um dinheiro aí que não chega a R$1 milhão, mas beleza. O Evander sendo vendido, acredito aí que o Vasco pega aí uns 2,5 milhões, né? E acredito eu que o Barcelona vendendo o Felipe Coutinho deva chegar de 6,5 a 7, totalizando aí de 9 a 10 milhões de reais. Isso aí a gente tem que ficar ligado, porque esses jogadores estão em tudo em negociação. E temos que ver aí como esse dinheiro vai ser gastado, quanto ser recebido pela diretoria do Vasco. Porque, pelo que a gente vê, é muito amadorismo, não tem como ficar quieto, não tem como falar. Eu não queria estar falando de política, não queria falar mal da presidência do Vasco da Gama, mas infelizmente as coisas que vão acontecendo vão emendando uma na outra e, pasmem, assim diz os corredores do Vasco, porque jogadores que atuaram com Marcelo Cabo no passado, né, tem aí uma direção do Marcelo Cabo, mas eu vou citar um nome aqui, fica na interrogação. Será que a Trafic tem alguma coisa a ver? Que parece, né, que tanto o Daniel Amorim como também aí o Michel são jogadores, né, de parcerias. Isso é bom o jogador, ou melhor, é bom o torcedor ficar ligado, porque a gente tá notando muito estranho. De repente, no entardecer da noite, Daniel Amorim, não consigo entender. E de repente, com um abafo, Michel. Tem que se pensar, pessoal. Tem que se pensar. O Vasco, ultimamente, não dá para entender. Outra coisa, pessoal. Vamos falar desse novo reforço do Vasco, o Michel Amorim. Um jogador de 31 anos de idade, que começou no São Cristóvão, de Porto Alegre, jogou no Madureira, teve passagem por vários clubes, até chegar ao Grêmio. Jogador que foi muito bem no ano de 2019, ficou com lesão, passou uma muita dificuldade em 2020 e chega ao Vasco da Gama com o aval não só do Marcelo Cabo, mas com a confirmação do seu staff que ele está quase pronto aí para poder jogar futebol, porque já está recuperado do seu joelho. Aí a gente começa a pensar como é que vai ser o procedimento na Série B, pois nós temos já fora do primeiro jogo Leandro Castan e Marquinhos Gabriel. O Vasco vem aí com esse jogador, Michel, que nós vamos apostar, como também apostamos no Rômulo, também apostamos no Hernando, que são jogadores de dúvida, de lesões fáceis, e que possam complicar a jornada do Vasco na Série B. O Vasco que tem a missão árdua de competir com Botafogo, Cruzeiro, Goiás, Curitiba, Vitória, as 4 vagas. Então nós vamos aguardar e vamos rever aí a situação aí. E eu vou mandar um recado para Jorge Salgado. Jorge Salgado, o senhor quando pegou o Vasco da Gama, o senhor sabia de todos os problemas do Vasco. Nenhum problema foi inventado. Todos esses problemas existiam. Por favor, Jorge Salgado, se não dá para cumprir todas as metas traçadas, evite aumentar mais problemas. Porque o torcedor está cansado. Porque essa semana ainda, eu vou dizer uma coisa para vocês, com esse problema todinho que o Vasco está passando e com esse pedido da MPT, do Ministério Público do Trabalho, corre-se um risco de ter dado um pontapé, pense bem, hein, para os processos dos templários no TJRJ. Rafael, o que significa isso?
Pode até ser que chegue até lá em Brasília. Tanto do Roberto Monteiro, como também do Levinciano. Os processos começam a caminhar com mais velocidade. Porque esse problema da esfera trabalhista é um problema muito sério. Porque o Ministério Público do Trabalho é algo muito sério. E vamos aguardar o restante da semana. Obrigado a todos que ficaram comigo neste vídeo. Esse foi um depoimento de um torcedor apaixonado vascaíno. Porque nossa meta aqui é fazer o Vasco forte e campeão. Porque gigante ele sempre foi. Saudações vascaínas. E aquele abraço e nos vemos nos próximos vídeos.